Já de volta com a Manhã da Piedade nesta quarta-feira. Vamos tomar um cafezinho? Claro, né, gente? Pela manhã nada melhor do que um café, mas tem que ser um bom café. Tem que ser o café Riachuelo, viu? Que é o puro café com grãos especiais e também selecionados das regiões do sul de Minas Gerais e do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. O produto é torrado e moído artesanalmente. Isso faz, toda a diferença no aroma, no sabor. Então, minha amiga, meu amigo, leve nas compras o café Riachuelo aí com verdadeiro gostinho da roça para sua casa, para sua empresa também. E tem muita tradição este nome, viu, minha gente? Desde 1962, há quase 60 anos, fazendo o café dos mineiros. Você vai encontrar o café Riachuelo moído na hora, ali no final da Avenida Paraná, bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, fica na antiga Praça 1º de Maio, bem no centro da capital mineira. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? Então ligue agora mesmo, tem uma equipe preparada, uma equipe pronta para lhe atender. O telefone está na telinha, 3212-7993, o código de área é o 31. Café Riachuelo, você já sabe, né? É o ponto alto em café. Vamos falar da nossa saúde agora? Pois é, a depressão pós-parto, gente, atinge 1/4 das brasileiras, segundo o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Qualquer mulher pode ter a doença, mas aquelas que já tiveram depressão estão mais propensas a desenvolver um quadro novo após o nascimento do bebê. E é por isso que o apoio e o olhar atento do companheiro e também da família são fundamentais para a saúde e também para o bem-estar, tanto da mamãe quanto do bebê. Bom, para a gente entender melhor, então, sobre depressão pós-parto, eu recebo aqui no programa hoje a psicóloga Renata Borja. Renata, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Síria, obrigada. Então, Renata, quando a gente fala em depressão pós-parto, é um caso mais comum do que a gente imagina? É muito comum que as mulheres no pós-parto elas tenham uma tristeza. Por questões hormonais também, acomodação, a questão nova com a criança, principalmente as mães de primeira viagem, que num primeiro momento ainda não sabem lidar com a criança ainda, estão lidando com uma situação nova. Então, assim, essa tristeza após o parto, ela é comum, mas não necessariamente essa tristeza significa depressão. Então, é comum que isso aconteça. A depressão, ela já é um outro problema, é quando essa tristeza não passa, ela vem mais grave e a pessoa começa a não ver mais prazer em fazer as coisas, ela começa a não querer pegar a criança, a ficar mais isolada. Tem alguns casos que tem até síndrome de pânico, elas têm desenvolvem um pânico junto também, então a gente vai ter outras coisas associadas que podem acontecer também. Então, assim, é importante a gente saber que a tristeza pós-parto, ela pode acontecer, mas a tristeza pós-parto não é depressão pós-parto. Então, porque às vezes as pessoas já falam, não, eu tô triste, então eu tô deprimida. Já ficam assustadas, aí já fica assustada e aí você pode até acabar desenvolvendo uma depressão por medo de você ter uma depressão. Você fala, não, se eu tô triste, isso significa que eu posso estar tendo uma depressão. Se eu tô tendo uma depressão, então aí isso pode acabar criando um transtorno, inclusive. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação. Agora, essa tristeza, ela tem tempo para acabar depois do nascimento do bebê? É porque tem as questões hormonais, como eu mesmo disse. Então, assim, o organismo da mulher, ele ainda tá se adaptando. Então, isso varia de mulher para mulher, de pessoa para pessoa. A mulher fica um pouco mais ansiosa, que é o normal mesmo que isso aconteça. É tudo novo, né, É tudo novo. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado com essa questão, assim, os familiares estarem atentos também, darem suporte, se verem que é necessário ir lá e dar uma ajuda. A mulher, ela fica mais frágil. Então, é muito comum que elas incorram numa crise de choro. Por exemplo, ela não está deprimida, ela só teve uma crise de choro ali por uma questão específica, pontual. Então, a gente, às vezes, tem que fazer essa separação para a gente não criar um pânico generalizado. Se eu estou triste, pode ser, que então, estou com depressão. Que eu estou com depressão, que eu esteja com depressão, né? É diferente. Renata, mulheres que tiveram depressão em algum momento da vida, quando elas têm um bebê, tem uma tendência maior a ter a depressão pós-parto ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, tem.
Isso é real. Tem relação com a questão que a gente chama de vulnerabilidade. Existem pessoas que têm uma vulnerabilidade maior para determinados transtornos. Cada um de nós vai ter uma vulnerabilidade para um determinado tipo de doença, por exemplo. Então, eu posso ter uma vulnerabilidade para diabetes, você pode ter para uma outra doença, cada um de nós tem para algumas doenças mais específicas. Então, a nossa vulnerabilidade tem relação. No caso dos problemas relacionados à saúde mental, tem relação com questões biológicas, né, herança genética e tudo mais, mas também tem relação com as nossas crenças, com a forma como a gente compreende o mundo, o ambiente em que a gente está, então com uma série de outras coisas. É algo muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Então, essa vulnerabilidade, vamos dizer que eu tenho uma vulnerabilidade baixa para a depressão. Mas eu tenho uma vulnerabilidade alta, por exemplo, para desenvolver uma diabetes, por exemplo. Então, diante de um estresse, o que vai acontecer? Na hora que eu tiver o estresse, eu vou desenvolver aquilo que eu tenho a vulnerabilidade mais alta. Se eu tiver uma vulnerabilidade mais alta para uma determinada doença, eu vou desenvolver aquela. Se eu tiver uma vulnerabilidade mais alta para uma outra, eu vou desenvolver aquela outra. Então, isso tem relação com isso. Claro que as mulheres que já passaram por uma depressão, elas têm um pânico de ter novamente a depressão. Então, elas ficam hipervigilantes, que a gente chama. Então, na hora, por isso que eu chamei um pouco de atenção para essa diferença entre a tristeza, porque elas começam a prestar muita atenção nas sensações e aí elas começam a dizer, ai não, se eu tô assim, então pode acontecer de eu ter uma depressão, e se eu tiver uma depressão? Aí quando ela começa a pensar dessa forma, ela ativa a questão emocional dela, ela vai começar a se comportar fazendo essa hipervigilância e prestando muita atenção nas emoções, e a tendência dela entrar num processo depressivo, ela se torna maior. Então é preciso que ela procure uma ajuda médica, uma ajuda psicológica quando isso acontecer. Por exemplo, vamos supor que ela comece a perceber isso no pós-parto, procura um profissional adequado para auxiliar. Né? Sim. Depois de detectada essa situação, né, a mulher foi diagnosticada com depressão pós-parto, quais são os caminhos a partir desse momento? Como é o tratamento? No nosso caso, por exemplo, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. O que é isso? A gente trabalha muito com o paciente, ajudando ele a entender qual é a relação entre o pensamento, a emoção e o comportamento, e como que isso, elas estão interligadas. Então, se eu penso uma determinada coisa, se eu penso, ninguém gosta de mim, ai, nada dá certo para mim, ai, minha vida é muito triste, eu sou muito sozinha, eu vou ficar triste. Isso é um ciclo, né? Sim, eu vou ficar triste, aí eu posso chorar, me isolar no quarto, aí eu me isolo no quarto e falo assim, eu sou má companhia para as pessoas, eu não consigo sair porque eu não vou ser uma boa companhia para as pessoas lá fora. Aí quando eu me isolo, eu continuo ficando triste, aí eu sou triste, olha como que eu sou péssima. Então assim, você entra num circuito negativo. O trabalho nosso é ajudar essa pessoa a ressignificar. Então, não é porque aconteceu uma determinada coisa comigo que eu preciso, eu posso até me sentir da forma como eu me sinto. O problema não está na emoção. A gente coloca muito na nossa sociedade hoje o problema nas emoções. Mas o problema não está na nossa emoção. A gente pode sentir, a tristeza é útil, é boa, a ansiedade é útil, é boa também, dependendo da forma como a gente for usar. A ansiedade excessiva é problema, a tristeza excessiva é problema. Então, mas por que é problema? Porque eu não estou sabendo lidar com os meus pensamentos de uma forma articulada com as minhas emoções e eu não estou agindo de uma forma positiva para o que está acontecendo comigo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa pessoa, questionando ela a respeito dos pensamentos dela, fazendo ela perceber, bem, não é bem assim. Quem sabe você vai testar hoje, vai sair, vai ver se é assim mesmo. Aí ela sai e vai se sentir bem. Ela fala, opa, peraí. E aí então, é um dia por vez, é uma mudança... É uma coisinha por vez, é um caminhozinho, é pequenininho, não são coisas grandes. A gente tem que começar com coisas pequenas, com coisas simples, que a pessoa consiga fazer.
A gente não pode começar a falar com ela, uma pessoa obesa que não faz nenhum tipo de atividade física. Se você mandar ela fazer 1 hora de atividade física, ela vai desistir. Vai desistir só de ouvir falar isso, né? Sim. Um passo por vez. Se você falar, não, você topa fazer 10 minutos por dia, ela já fala, não, 10 eu dou conta. Já é mais animador, né? Já é mais animador. Então, o trabalho nosso é um trabalho bem gostoso, assim, porque a gente vai questionando, ela vai vendo, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, mas é verdade. E envolve a família toda também, ou muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes a gente precisa fazer esse trabalho em conjunto. Mas muitas vezes não. Depende da situação, da gravidade da situação, de como é que aquela pessoa está, da vulnerabilidade dela. Né? Então, aquela vulnerabilidade que eu falei, quanto menor vulnerabilidade você tem, você vai precisar de um estresse maior para você adoecer. Quanto maior vulnerabilidade você tem, então, um pequeno estresse, ele já é o suficiente. É o suficiente para a pessoa ficar mal. Para a pessoa ficar mal. Então, cada um é um. Você não pode medir, pesar. Para mim, aquilo não é um problema, mas para o outro, aquilo pode ser um problema. Então, a forma como nós interpretamos, ela é diferente. Nós não podemos colocar as pessoas todas dentro do mesmo balaio achando que todo mundo é igual, porque não é. As respostas aos tratamentos também da mesma forma, imagino, né? Sim. Depende de cada caso, de cada pessoa. Sim, eu tenho pacientes que foram muito rápidos, né? E o trabalho dentro da TCC é um trabalho muito rápido que a gente faz, assim. A gente faz um trabalho numa média de umas 15 a 30 sessões, dependendo do caso. Mas, assim, alguns casos mais graves, aí não, aí pode levar até mais de ano. Então, a gente não pode determinar. Mas tem casos que, às vezes, com 15 sessões, às vezes era um caso até muito complicado, assim, que a família estava muito apreensiva com aquilo. E aí ela fez, às vezes, 15 sessões e já melhorou, já foi fazendo as coisas, já foi trabalhando o emocional. O que eu falo muito para as pessoas a nossa sociedade hoje, ela faz uma pressão muito grande sobre estar bem. Todo mundo tem que estar bem, você tem que estar feliz o tempo todo. E aí vem uma cobrança. Virou uma cobrança. E quando a gente tem essa cobrança de estar bem, a gente não aceita o estar mal. A gente tem hora que precisa chorar, a gente tem hora que precisa ficar quietinho. Então, assim, isso faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida e a gente precisa aprender a lidar com ele. Tem momento... Acontece a cada momento sensações diferentes. Sim, Renata, muito obrigada. Eu agradeço muito a sua vinda e já está convidada para voltar mais vezes para a gente conversar mais, tá bom? Agradeço, obrigada. Bom dia. Bom dia. Olha só, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Continue aí.